Jogador acha que D&D é terapia e traumatiza mestre. Vídeo do canal Craven the Raven, patrocinado por Não Sei. Então é isso, bora. Olá! Olá! Senhoras e senhores! Hoje teremos mais historinhas cabeludas de RPG de jogadores muito peraltas aprontando altas confusões. As histórias de hoje são bem longas, então vou deixar para dar minhas considerações finais no final delas. Danada, se contaram, você considera os meus 40 curtos como um só vídeo? Sim. Eu considerei os 40 curtas como um vídeo só, porque vai ser uma live pra pegar aquela porra toda e ver tudo, basicamente. Acredito eu. Jogadora mistura D&D não era woke? É woke. personagem com jogador, tenta destruir a campanha, vai embora quando não funciona e destrói uma amizade que sequer a envolvia. What the fuck? Tá bom. Baldur's Gate de fundo, toma? É porque é D&D, né? A campanha era um homebrew sci-fi de clima mais leve, mesmo com a praga tendo acabado de aparecer. E na maioria era Mas isso não é Baldur's Gate. meio bobinha, mesmo com os riscos no jogo. Pense em uma mistura de 2001, Odisseia no Espaço e o primeiro Homens de Preto. Legal. Vídeo de fofoca? Vídeo de jogador de D&D sendo lixo. É isso. Normal esse tipo de coisa. É por isso que eu gosto, tipo, quando... Eu sempre tive o costume de jogar RPG com amigos, tipo, pessoas que eu já considero amigos e que já jogaram mesas minhas e tudo mais. Aí eu sempre jogo com as mesmas pessoas o tempo todo. Mas esse sábado agora foi um caso meio peculiar, porque a gente fez uma mesa no Maurício Prêmio com 10 pessoas. Eu admito que eu não conhecia todo mundo que estava lá. E foi boa, parece que foi legal. Claro que a maioria já conhecia e tinha já uma relação e conversa bastante com as pessoas e tudo mais, mas, tipo, teve algumas pessoas lá que eu só, tipo, não converso muito. Ou uma delas eu nunca tinha conversado na minha vida. E foi legal, a galera gostou, eu acho. Então tudo certo. Jogadores, Lester. Infelizmente não fica o jogo todo por causa de problemas de horário, mas ainda é relevante para a história. Jogou com um patrulheiro do parque idoso chamado Lois, buscando por sua neta desaparecida. Lois! Legal, mas meio mal-humorado. Penny, jogando com uma fazendeira, Gomer, genuinamente gentil e legal na vida real. Ada, a jogadora problema, jogando com um ex-militar volátil chamado Leon, que foi vítima de um experimento de uma bioarma que eu nunca conversei com ninguém ali, eles estavam usando o nick padrão, então fora o Hunter eu não sabia quem era quem até abrir a boca. Então, eu pedi pra galera na sessão mudarem os nomes do servidor pro nome dos personagens, então a galera, tipo, muitas vezes não sabia quem era quem que tava falando. E eu, tipo, não ironicamente eu achei isso melhor, porque aí vocês tinham que agir como os personagens mesmo, conversar só com os personagens, e é isso. Então ficou tranquilo por mim. Que era altamente contagiosa se não tratada e estava matando ele lentamente. Samwise, jogando com o personagem de tecnologia Zeus. Um cara normal, mas meio provocador. Eu era o... E aí houve 3 contas que mudaram o nick da conta. É verdade, uma galera mudou o nick da conta. Ao invés de, tipo, o nick do servidor. o DM e fiz um NPC bem presente, o Alf, o qual eu até esquecia se era pra ele estar na sala com a party ou não. Eu entendo. O jogo começou até que bem, com uma mensagem vinda Isso é uma coisa que eu faço bastante, inclusive. Eu gosto de ter, tipo, um NPC mega presente que tá geralmente junto com a party, ou não está com a party, mas tá pelo menos, tipo, um passo de distância da party. Por quê? Porque eu gosto disso. Porque eu não quero que ele seja realmente parte da party, mas eu quero que ele consiga guiar a história bem o suficiente pra party não ficar confuso do que tem que fazer. Então eu adoro fazer isso. Foi ótimo, eu comecei a anotar pessoas de indivíduo X pra eu assimilar a voz com o personagem sem precisar olhar pra cal. Nice. do espaço em código Morse, Dá pra tocar aqui no servidor sem ter Discord dentro? Sim. que foi traduzido para binário e a partir daí traduzido em coordenadas de mapa que direcionaram eles para um parque onde um monolito de pedra gigante havia caído do espaço. NPC amigo é sempre bem-vindo? Eu sempre uso, é uma boa estratégia pra conseguir fazer com que, tipo, os players não fiquem presos na história. Então, O que tu acha do NPC onipresente? Como assim? Como assim onipresente? Era nesse parque onde estava uma réplica de aço do monolito da Odisseia no espaço, que foi o que inspirou a campanha, e eu esperei a resposta deles. Zeus e Gomer descobriram como ativar o monolito, enquanto Leon ficou de guarda com uma Onipresente, pô. Isso não explica muita coisa. arma e uma maleta para caso as coisas ficassem perigosas. Uma Personagem onipresente é um personagem onipresente. Acontece, tudo bem, pô. escolha estranha, tendo em vista que a sessão 0 que tivemos na semana Tramaço. ficassem perigosas.
enquanto Leon ficou de guarda com uma arma e uma maleta para caso as coisas ficassem perigosas. Tá bom. Uma escolha estranha, tendo em vista que a sessão 0 que tivemos na semana anterior, onde eu expliquei o cenário. Mas eu aprecio ele não querendo fazer metagame e ficar com... o meu personagem provavelmente faria isso de um jeito mais sutil. Alf se apresenta. Sua espécie é uma forma de vida baseada em luz e energia. E também apresenta seu problema. Eu gosto de usar o NPC onipresente quando ele é uma piada. Tipo, quando ele aparece em todos os meus RPGs. Ah, não, eu reutilizo o personagem de RPG em RPG, como NPC. Inclusive, os da mesa que vocês jogaram, alguns já foram personagens meus em outras mesas. Acontece. Mas perguntando sobre a mensagem direcionada aos habitantes da Terra para que o ajudem em sua busca. O mundo e a espécie dele estão ameaçadas por uma versão corrupta e extremamente violenta deles mesmos. E a espécie dele esqueceu há muito tempo como é ter guerra, mesmo que defensivamente, depois de muitos séculos terrestres de paz e prosperidade. Depois de Penny, Ada e Samwise terminarem de me zoar sobre o quão cafona isso era, os personagens deles concordaram em ajudar. Mas Leon perguntou o que ele ganharia com isso. Estou orgulhoso deles por isso, e para ser honesto, Alf disse para eles que daria a eles tecnologia que ajudaria a purificar a poluição do ar na Terra. Mas por ele não ter conhecimento sobre o planeta, além de ondas de áudio que a espécie dele pegou além de Orion, aonde usar tal tecnologia seria por conta dos terráqueos. Tá bom. A Party aceitou os termos, a sessão terminou pouco depois deles irem a bordo da nave do Alf por um pod de teleportação estilo Galaxy Quest, porque os jogadores não conseguiam parar de rir e Samwise riu até passar mal, literalmente. A sessão seguinte eu não entendi o que seria engraçado nesse caso, mas tá tudo certo. Começou comigo explicando por que os aliens contataram a Terra e apresentando Lois a Party e Lester para Ada e Penny, que nunca tinham encontrado ele antes. Imediatamente, Ada não gosta de Lester. Ele é direto, meio grosso, um cara com pinta de colarinho azul. Ele não tem tempo pra perder, mas ele não é rude. Ele é bem educado com o grupo e um pouco desajeitado. Mas Ada acha que ela deveria prestar respeito a ele por algum motivo que só fomos descobrir bem mais tarde, que é relacionado ao serviço que ela teve na vida real na Guarda Nacional. What the fuck? Eu tô ouvindo mais nomes próprios que eu consigo acompanhar, então vou só concordar. Então, a parte meio complicada é que, tipo, vai mudando o nome das pessoas reais e dos personagens, mas E naquele ponto... Tipo, eu só sei, o que eu sei de importante é só que Ada é Leon, é isso. Começamos a pensar que talvez isso fosse uma péssima ideia. Eu pergunto a Ada sobre o porquê ela está sendo tão estranhamente irritável com o Lester. Daniel, você pegou algum personagem seu em algum RPG? Todos. Eu amo todos os meus personagens. Todos eles. Eu nunca perdi um personagem no RPG e eu sinto que se eu perdesse eu ia ficar genuinamente triste, porque eu sou pegadinho de basicamente todo mundo. Acho que o único personagem que eu não gostei, eu até pedi pro mestre, tipo, posso trocar meu personagem? Só fala que ele teve um final feliz e pronto, trocar de personagem? Aí ele falou, claro. É isso. Ela me diz que ela só estava cansada de lidar com Karens no trabalho. Com Karens. Atual dela sendo recepcionista em um hotel, e nós continuamos o jogo. Durante a sessão, Leon é extremamente rude com a Lois, ao ponto de que Samwise e Penny estavam percebendo, mas pensam que é tudo dentro do personagem. E Zeus e Gomer gentilmente zoam Leon sobre ser intimidado por uma velha. Tivemos um time skip porque nós genuinamente passamos umas 2 ou 3 sessões sem qualquer problema. Legal. Nesse filme teve o final agridoce, como se sentiu? Não, eu gostei desse, tipo, não morrendo tá tudo bom. E o final agridoce desse foi muito por escolhas minha também. Você faz um websexo na Ascal? Não. Calma, porra. O Nesse filme teve um final agridoce, mas foi um final agridoce tranquilo. Tipo, ele basicamente falou no final: ok, isso foi muita emoção para um tempo muito pequeno, vou voltar pra casa. E aí a Selene falou: vamos estudar essa coisa? Aí falou: vamos, tudo bem, depois eu volto pra casa. Então ficou em aberto, tipo, o que ele foi fazer depois. Mas a minha cabeça é, tipo, ele realmente ficou meio brotherzinho da Selena, eles foram estudar juntos e aí é isso. Eles estão estudando junto em algum lugar, pesquisando certas coisas. Lester teve que sair do grupo por causa de problemas de horário e de ter que cuidar de um familiar doente na vida real. Então decidimos fazer o personagem dele ir embora sozinho. Cara, pergunta genuína. Sempre que eu mestre, eu tinha dificuldade para guiar uma viagem dos jogadores de um lugar para o outro. Nunca soube como narrar ou conduzir esses espaços. Se tiver algo importante no caminho, você bota algo importante no caminho, senão você pula para outro negócio. A não ser que seja um RPG de sobrevivência, mas aí você vai criando situações. A questão é, um RPG é sempre um monte de situações ocorrendo. Correto? No que eu mestrei agora, é um RPG de piratas, né? Então, muito da sessão foi a galera no navio, na verdade, tipo, 90% da sessão foi a galera no navio, indo até um lugar.
E aí o que eu fiz foi, eles têm que fazer coisa dentro do navio, enquanto o navio está indo até o lugar. E eu fiz a história se desenvolver a partir disso, até eles chegarem no lugar que eles têm que chegar. É isso, pode ter só acontecimentos no caminho, ou só conversinhas no caminho, ou coisa assim. Se não tiver nada de importante pra acontecer no caminho, então você pula essa parte, tá tudo certo. Com alguma ajuda dos aliens para buscar. Tipo, os nobres aventureiros encontraram uma pedra, mas é uma pedra muito bonita. Não, isso, no caso da mesa de pirata, como era a primeira sessão, foi muito explicando como que funciona aquele navio, fazendo eles se acostumarem com as tripulações, interagindo entre si, conversando com a capitã. É isso. Dando hora de discordar de algo muito hype, o que é... Deixa eu ver. What the fuck? Calma que isso aqui é hype mesmo. Alô, criadores de conteúdo, cosplayers e artistas. Estamos mais felizes do que alguém que acerta como pela primeira vez. É um prazer anunciar que a Team Arc Creators está oficialmente aberta para o Brasil. É uma oportunidade incrível de ficarmos ainda mais próximos das pessoas responsáveis por sucesso dos nossos jogos aqui no país da nossa comunidade. Boa sorte que estão abertas aqui. Olha só! Olha só! Bom, eu vou depois entrar aqui, tá? Porque a gente joga muito jogo da Ark. A gente joga muito jogo da Ark. Então, yeah. Ok. Foi sua culpa isso aí? Eu espero que dê bom pra mim, sim. Eu torço pra dar bom pra mim. Tenta, eu vou tentar, amigo, relaxa. E dependendo, nem precisa acontecer. Se você vê que os players estão de RP por si próprios, então deixa rolar. Quando não tiver mais o que RP, pula. Eu faço muito isso também. Yep. O campeonato de Guilty Gear oficial vai vir antes do campeonato Maurício Prêmio. Let's go, let's go! Seu neto desaparecido. É aqui onde os problemas começam com a Ada. Na sessão seguinte, Lester decidiu anunciar que sairia da campanha. E a Ada deixou implícito um belo nível. Pera, como é que é o negócio? Eu perdi. Lester teve que sair do grupo por causa de problemas de horário e de ter que cuidar de um familiar doente na vida real. Então decidimos fazer o personagem dele ir embora sozinho, com alguma ajuda dos aliens para buscar seu neto desaparecido. Okay. É aqui onde os problemas começam com a Ada. Na sessão seguinte, Lester decidiu anunciar que sairia da campanha. E a Ada deixou implícito um belo nível de nojo durante a call antes da sessão, direcionada ao Lester ter responsabilidades com a vida terrestre. Ok. E pelo jeito isso era direcionado também ao Louis saindo da campanha. Eu, educadamente, pedi pra Ada parar de ser babaca com o Lester tendo responsabilidades na vida real, enquanto os outros jogadores estavam longe. Então, eu ouvi o nome da Selene enquanto tô no meu arco de pouco treinamento. Foi algo positivo ou foi mais uma crítica às minhas ações? Não foi crítica das suas ações, foi mais falando do final da mesa, onde, tipo, o Lecium ia... Tipo, ele falou, bom, então, muita emoção pra poucos dias, eu vou voltar pra casa. Aí a Selene, tipo, falou, vamos, tipo, estudar esta coisa aqui. Eu acho que pode ser interessante, você tem conhecimento de magia. Aí ele falou, pode ser, depois eu vou pra casa. Aí eu meio que, tipo, fiz meu headcanon na cabeça que eles só foram estudar juntos e fazer coisas juntos e pronto. Pronto, é isso. Foi por isso que foi mencionado. Perguntinha, personagem pensando de backstory, quando eu jogo, nunca crio uma história de fundo pra eles. Isso é muito importante, eu vou pegar café rapidão, espero que tenha café. E eu vou falar coisas que a galera do Maurício Prêmio já tá acostumada. Mas eu volto rapidão. Não tinha café, então eu peguei refri, tá tudo certo. Então, backstory é importante, tipo no RPG de Chainsaw eu nem fiz backstory, só coloquei que a minha personagem é desempregada e deu. Então, uma vez que eu joguei RPG, eu criei uma backstory meio a bola caralho. Aconteceu isso aqui e o responsável pode ou não pode ser importante se o DM quiser, não sei. Lecium e CL viraram BFF depois da minhoca do Duna? Exatamente. Mas enfim, backstory ser importante ou não ser importante vai depender tanto tanto da campanha em si, quanto da pessoa fazendo o personagem, quanto do mestre. Por exemplo, o RPG que a gente jogou antes desse de Piratas Agora, que a Risa mestrou, ela tinha uma ideia pra uma história já própria, já prontinha. Então, quando ela pediu, tipo, backstory, ela pediu, tipo, sabe, umas 3, 4 linhas de backstory, e é isso. Eu escrevi uma backstoryzinha, mandei pra ela, e eu usei em algum momento, em alguns momentos, no caso,
backstories tipo, referências à backstory dele pra, tipo, dar umas explicações de certas coisas que ele fazia durante a campanha. Então, e aí? Eu, entretanto, sou o mestre que vou forçar os players a fazerem uma backstory bem feita. Por quê? Porque a minha filosofia enquanto mestre é que não é como se eu estivesse só criando uma história para meus players jogarem. Eu estou criando uma história junto com meus players. Então, a história de fundo de todos os personagens vai ser importante para alguma coisa. Vai ser plot point importante pra caralho. E toda a história que eu criar vai ser baseada no que aqueles personagens são, porque eles são os protagonistas da história. Então a história não tem nada a ver com os protagonistas da história, eu acho que é meio que um desperdício. Então eu gosto que faça uma boa backstory, eu vou pegar essa backstory e colocar na história. É o que eu faço. Você tem um exemplo de backstory aí, só pra ter uma ideia em geral? Como assim? Eu gosto de background. Calma aí. Eu gosto de background. Porque eu gosto de fanficar meus personagens. Então eu faço pra trabalhar mais eles internamente. Eu, mestre, gosto do BG porque eu gosto de usar eles na campanha. Adaptando elas pra encaixar o BG e até tornar mais única. Como se o mundo fosse criado não só por mim, mas também em parte pelos players. Exato. Se é tipo criar dilemas morais a partir do passado dos personagens, não só dilemas morais, mas, por exemplo, voltar atrás voltar a certos personagens de background deles, por exemplo, e guiar a história com base nisso. Por exemplo, a backstory da personagem da Risa nessa mesa, ela tá buscando a esposa dela, no caso, a noiva dela, que está no arquipélago, que é onde a história se passa. Obviamente isso vai ser trazido à tona vários momentos, e porque é o drive da personagem dela. A personagem dela está buscando essa pessoa, e agora é um problema de todo mundo que está com ela também. Então problemas que vierem na história por causa disso, vão ser problemas que vão vir na história por causa disso. Tá tudo certo. Mas E é por isso que eu não mandei a minha até agora. A síndrome de impostor bateu forte e agora estou fazendo ela. E aí, relaxa, a sua sessão é só daqui a 2 semanas. Tá tudo certo. Eu causando terror porque Bruma. É verdade. Eu causei traumas na personagem do Hunter na primeira sessão, porque eu sou um mestre muito bonzinho. E eu fiz isso por causa de backstory. Talvez eu não deveria ter dito isso em Cal, sei lá. A sessão continuou, já que ele estava de folga naquele dia. Penny e Samwise se juntaram a Cal depois de jantar e eu tentei mudar de assunto. Mas isso faz a Ada ficar bem distante durante todo o jogo, tendo que ser pingada várias vezes no Discord antes de sequer reconhecer a existência de alguém. Mesmo quando falávamos pra ela na Cal, nós sabemos que ela não estava com sono ou ocupada, porque pelo menos um de nós podia ver os posts dela no Facebook. Ela estava só ignorando a gente. Depois de uma hora disso, e termos umas 2 ou 3 rodadas por Facebook pro jogador nessa palhaçada, eu decidi dar o golpe de misericórdia e parar a sessão pela noite, assumindo que todo mundo estava só exausto. Ada é a primeira pessoa a deslogar e ignora a gente pelo resto da noite. Naquela altura, nós sabíamos que tinha algo errado, mas não sabíamos o que estava errado. Então não falamos nada, mas isso se repete por várias sessões, ao ponto de que Samwise e Penny queriam confrontar a Ada. As coisas ficaram ok por uma semana, mas Eu acho muito chocante essa galera que consegue, tipo, jogar por tanto tempo assim, tendo problema, tá ligado? Nessa primeira sessão era tipo, que desse esse problema é tipo, nós não vamos ter uma nova sessão até de resolver essa merda, tá? É isso. Você é um personagem nessa história, então, tipo, se tiver algum problema pessoal, fala, a gente resolve isso e você joga normal. O Kramer é um advogado com a voz mais forte que eu conheço, Jesus. Ele tem uma voz forte, sim. Portas do Inferno abriram quando a campanha chegou num plot point grande. Eu apresento um NPC, o Beans, que tinha um pai opressivo que era general. Então Beans era naturalmente desconfiado de Leon e tinha uma opinião bem negativa sobre soldados. Zeus e Gomer se dão bem o bastante para manter a paz, mas Leon raramente levava desaforo para casa. Ele e Beans tinham conversas ácidas que levavam a muitas risadas. Tudo parecia de boa. Algumas sessões depois de apresentar Beans, no entanto, Ada volta a nos ignorar no meio da sessão e fica postando memes no Facebook e postagens falando mal de todo mundo que eram ocultos para nós. Muito foda. Infelizmente para ela, Lester ainda podia ver essas postagens e nos falou delas em um grupo separado. Agora que as portas do inferno abrem, Samwise e Penny queriam confrontar a Ada agora e não iam esperar até eu dizer que tá tudo bem.
Isso é mais importante do que a sessão, com todo respeito, pessoa original. Então eu deixei. Exatamente. Era quase o fim da campanha, que tinha durado mais do que eu esperava, mas naquele ponto já não importava mais. Então, já que eu tinha que chamar a atenção da Ada no servidor, tive que pingar ela com a mensagem perguntando se ela tem algum problema com alguém na campanha. Ela diz não e deu de ombros. Chegando atrasado pra minha primeira live sua que tô assistindo. Olá, bruxo bruxado. A gente só tá vendo esse vídeo aqui de D&D e aí eu vou fechar porque eu quero ler. Eu quero ler livros. No meu BG pra Isel, eu surgi com os conceitos muito drogas, então tá difícil trabalhar ele. Eu quis mexer com coisa do véu de forma meio enigmática e ao mesmo tempo trabalhar a mente da minha personagem pra eu solidificar a imagem que eu tenho da Isel. O problema é que eu também decidi fazer o BG ser uma coisa meio indireta. Então eu acabei não ficando satisfeito com o resultado que tava e por isso me fez querer refazer. Tá tudo tranquilo, qualquer coisa você fala comigo também. Eu manjo bastante a Lorde Gaia, então eu consigo explicar mais coisas do véu pra você. Relaxe. Eu nunca tive esses problemas nas sessões, o máximo que tivemos é xingamentos. Já teve algumas sessões que deu problema pra mim, mas nenhuma que, tipo, durou muito tempo. Tipo, as pessoas estavam com um problema com o outro por muito tempo, tá ligado? Então, eu acho que me sobrecarreguei com o BG. Mas eu se divirto. Então, desde que tu não se incomode, eu continuarei. Não me incomodo, não, relaxa. Tá tudo certo. De novo, a sua próxima sessão é daqui a 2 semanas. Tá tudo certo. Eu sou o John Guy, assim. Eu quero brincar na mesinha, então parem de viadagem e brinquem. É um pouquinho como eu ajo. Eu direciono ela à rolagem de dados e digo para os jogadores ficarem à vontade nos próximos turnos, enquanto eu vou no banheiro, mas continuo monitorando os canais de texto pelo telefone. Ada ignora as instruções para rolar, e eu faço uma piada sobre começar a dar penalidade por ignorar pedidos para rolar dados, já que essa era tipo a 5ª vez que alguém fez isso. E Penny e Samwise não eram inocentes nisso também. Eu termino Às vezes as pessoas esquecem, tá tudo certo. no banheiro, lavo as mãos, pego uma garrafa de água, um lanchinho e volto pro PC. Quando chego lá, Samwise estava soltando os cachorros pra cima da Ada. Eu não lembro o que o Samwise e a Penny disseram exatamente, mas os prints do Facebook dela foram mostrados. E eu perguntei pra ela por que ela diria pra nós nos mamarmos que nós fizemos ela querer fazer coisas consigo mesma de forma violentas. Eu perguntei pra ela o que fizemos pra ela ficar Mamar, sim. com medo de conversar com a gente sobre, e se fomos amigos ruins de algum jeito. Eu disse pra ela que do fundo do coração queria resolver isso e melhorar as coisas porque valorizava ela como amiga. E que ficar falando merda de todo mundo Minha psiquiatra tinha medo de jogar RPG por esses motivos. Como assim? Tipo, alguém esquisito? Tipo, a minha resposta sempre é jogue com amigos ou com pessoas que você confia. Pronto. Aí como eu jogo? Tá tudo certo. pelas costas sem nem tentar falar com a gente antes era bem escroto. Ela começou a gritar sobre o quanto queria que a gente se ferrasse, sobre sermos amigos horríveis que faziam bullying com ela, etc, etc. Sobre como ela deveria doxar a gente e dar porrada na gente. Por que ela só não explica o que aconteceu, caralho? Porque as pessoas são difíceis. Porque as pessoas são assim. É só conversar. Eu não vou detalhar muito, tentamos acalmá-la sem resultado. E ela começou a fazer aquela atuação de lágrimas de crocodilo. Samwise ficou muito bravo, Penny saiu fora, e eu experienciei um sentimento que está em algum lugar entre fúria, medo e náusea. E expressei bem claramente A RPG consegue ser tão paia quanto interagir com pessoas. Só ser legal e fica tudo bem. Sim! para Ada que Complexidade de personagem, Danas. depois que ela insistiu que somos impossíveis de agradar, de que eu não ia aguentar essa infantilidade dela. E isso precisava ser resolvido agora se nós fôssemos continuar sendo amigos. É seguro afirmar que ela não quis, mas eu tentei tudo pra manter a amizade intacta até aquele ponto. Ela tentou fazer o Leon matar o Beans no turno dela, Vocês continuaram jogando? e quando não deixamos e lembramos ela que essa conversa fora de personagem tinha que acontecer agora, Achei que a cabeça já tinha acabado depois dessa. ela saiu do servidor, bloqueou todo Ok. mundo, começou a mandar hate mail pro Lester e outro amigo que nem estava na campanha. E mentiu falando pra eles que dissemos pra ela que eles tinham feito coisas horríveis. Quase matou minha amizade com o Lester junto com o meu Os caras estão morrendo a porrada e rolando dado ainda assim. Pois é. desejo de me juntar a uma campanha de RPG de qualquer forma de novo.
Felizmente, ela não conseguiu nenhum deles, mesmo que eu tenha eventualmente me afastado do Lester. Mas nós nunca mais falamos da Ada, mesmo vendo ela em RPGs e grupos de Facebook de Resident Evil. Isso, no entanto, conseguiu arruinar a amizade entre o Lester e os Samwise de algum jeito. Penny, Samwise e eu ainda somos amigos, mesmo que não tenhamos mais jogado. Infelizmente, Ada, se estiver vendo isso, espero que mesmo com seja lá o que você esteja passando, você fique bem. Olha, sendo... Ela nem explicou o que aconteceu com ela, pra ela ter ficado dessa maneira também. Que esquisito. Tipo, eu gosto do vídeo do Craven, mas ele lê certas histórias de pessoas que são tão, tipo, não razoáveis. No sentido de, tipo, ninguém resolve nada. Todo mundo é uma criança. Eu odeio crianças. Se alguém tem problema comigo, vem falar o problema comigo, porra. É tão mais fácil. Eu sou muito tranquilo em resolver coisa. Brutalmente honesto, essa Ada entra naquela categoria de jogador problema, do jogador que não sabe se separar do personagem. Eu posso soar meio radical aqui, mas nunca aceite na sua mesa alguém assim. Vai dar problema. Dano, o que você acha quando tem aquela sessão onde tem aquele amigo cujo personagem é o equivalente RPG da terceira cabeça do King Ghidorah, quando todo mundo tá ali numa sessão menos zoeira? Eu não sei porque minha vibe sempre é meio zoeira, mas de qualquer maneira, eu acho ok um personagem cômico mesmo em uma história mais séria. Eu, como mestre, por exemplo, faria esse personagem, tipo, meio que sofrer um pouquinho, entre aspas. Mas mais pra, tipo, questão de personagem e do tom. Mas, em geral, o tom dos meus RPGs, eles são um bocado mais leves. Eu gosto de, tipo... É sempre a vibe de, tipo... Cara, puta cena séria no RPG de sábado, nós falamos caralho porque é o nome do mastro. Sim. Porque meio que, né... é realmente o nome do mastro, mas é difícil a gente tancar. Mas pra mim, eu tenho muita vibe de RPG é pra eu me divertir e pra todo mundo ali em volta se divertir. Eu, quando eu mestro, eu gosto de mestrar no conceito de 6 idiotas lidam com uma situação séria de forma idiota. Eu gosto de mestrar histórias assim. E os NPCs que eu boto geralmente são bobos, geralmente são divertidos, então tanto faz pra mim. Então, em geral, tipo... tá tudo certo. E o contrário também. Tem um personagem muito sério nessa campanha. Tudo bem, ele é o straight man da campanha, não tem problema. Então, Eu tecnicamente fiz isso com o Kalag. Eu acho que naquela campanha o Kalag era o personagem mais colorido, entre aspas, na ideia de, tipo... Ele tava super de boas, enquanto a galera era um pouquinho mais séria. Até eu fiz o personagem um pouco mais sério. Ele foi se soltando com o tempo, mas ele era um personagem mais sério. Porque, como em qualquer história boa, os personagens precisam passar por dramas e problemas e muitas vezes eles perdem. A história é interessante por isso. E isso não combina com alguém que encara derrotas do personagem como derrotas pessoais. Ou o personagem passar por problemas como o mestre implicando com eles. E sério, ela ameaçar doxing e mentir pros outros pra sabotar amizades. Mano, ela é simplesmente uma pessoa... Não, eu fiz a boom na sua primeira mesa de Gaia, mas vendo que aquilo não deu. É verdade, você fez a boom. Horrível. Não tem outro jeito de descrever isso. E, cara, vai por mim. Eu já passei por poucas e boas. Eu quase sempre tento fazer personagem meio termo. Eu vou na vibe do que eu tô afim. Tá ligado? Eu tenho... O Hunter sabe que ele jogou já muito comigo. Eu tenho personagens mais engraçadões e porra loucas. E tem personagens mais sérios e estoicos. Eu gosto de, por exemplo, o Gen. É um dos que eu mais gosto. Ele é só uma pantera. E ele é, tipo, mega sério e estoico. Mas eu faço ser o humor do personagem. O fato dele levar tudo tão ridiculamente a sério. E falar tudo assim constantemente. E pode falar até coisas ridículas assim. É divertido fazer isso. Ele acaba se tornando um personagem, tipo, engraçado. Velho, é verdade. Eu fiz o velho. Que é o personagem na mesa do Arquipélago que saiu... Que a gente jogou no sábado. Que era só um velho. E aí perguntaram qual que é o nome do velho. Ele falou, velho. Aí perguntaram até tipo, você não pensou no nome do velho? E tipo, não, eu tinha pensado assim, na verdade. Ele literalmente não lembra o próprio nome. Ele é velho nesse nível. É isso. O que ele falou na mesa lá é verdade. Que ele falou um negócio tipo... Como é que eu vou lembrar meu nome? Não falo ele há muito tempo. Então, tipo, é isso. Por que ele não tá no bar com a gente? Porque ele quer ficar na cadeira de balanço dele, indo pra frente e pra trás, não lembrando o próprio nome. Da mão de jogador assim, mano, e eles me dão medo. Quando eu vejo que o jogador fica se confundindo com o personagem, eu já fico um passo atrás. Se não, saio fora do grupo e fico tipo, mano, eu sei onde isso vai dar, não vou ficar aqui pra ver isso de novo. Mas bom, vamos... Eu odeio que tá todo mundo julgando que o Saga tem nome genérico. Tem motivos... Ninguém tá julgando, é só pelo fato de que tem, tipo, um urso chamado Urso, uma rata chamada Rata,
E a Usagi tem orelhinha de coelho. É isso, é por isso que a galera tá zoando. Vamos à próxima história. Eu acho História final. que o jogador está usando o trauma real para sequestrar minha campanha e não sei se quero mestrar mais. What the fuck? Eu nem sei como explicar isso apropriadamente. Eu não mestro há meses e fico pensando se talvez eu estivesse exagerando, mas toda vez que planejo alguma coisa eu fico preso. Tipo, me desligo completamente. Mesmo escrever esse post é estranho, como se eu ainda estivesse fazendo algo errado. Então, Eu ia chamar minha personagem de Carrie pra combinar, sim, exatamente. eu tinha essa campanha homebrew em um cenário bem simples. 3 jogadores que eu confio e um cara novo, o Dave, que um amigo meu trouxe. Eu não conhecia ele, mas tanto faz, eu sempre estava feliz em trazer novas pessoas pro rolê. Ele disse que adorava roleplay, personagens profundos, arcos emocionais. Legal, parecia que ele se encaixar bem. O personagem dele era um bruxo cuja esposa morreu em um incêndio. Pera, eu me perdi completamente. Eu desassociei. Ter novas pessoas pro rolê. Ele disse que adorava um bem simples. 3 jogadores. Abriu um cenário. Campanha homebrew? Pô. Tá, isso é bem simples. Treinador confia e um cara chamado Dave, que é um amigo que trouxe. Tá, tá. Campanha homebrew na ideia, tipo, é o mundo próprio dele. Por Né? isso Tá que eu bom. confio em um cara novo, o Dave, que um amigo meu trouxe. Se eu soubesse desse padrão, eu teria feito piada com peixe, não Mob Dick. Não era piada, só meio que aconteceu que todo mundo teve a mesma ideia. Eu não conhecia ele, mas tanto faz, eu sempre estava feliz em trazer novas pessoas pro rolê. Ele disse que adorava roleplay, personagens profundos, arcos emocionais. Legal, parecia que ele se encaixar bem. O personagem dele era um É importante dar nomes que condizem com o mundo, tipo você não usar João Pedro na Terra-média. Em Gaia, eu tenho um personagem chamado Clebinho, outro chamado Jorginho e outro chamado Cleitinho. Então pra mim não me importa tanto não, tá tudo certo. Eu ainda vou lidar com a questão da lore, mas de novo, RPG é pra ser divertido, então tá tudo certo. bruxo cuja esposa morreu em um incêndio que estava de alguma forma conectado a seu patrão. Personagem importante que eu dou um nome. Tem o Jorge também, tem o Jorge. Esqueci do Jorge. Dos dois Jorges, tem 2 Jorges diferentes, inclusive. O Jorge não tem mais? Não tem mais Jorge. Eu não lembro. Aconteceu alguma coisa com o Jorge? Eu não lembro se aconteceu alguma coisa com o Jorge. Enfim, personagens importantes eu dou um nome próprio, tipo, bem dentro do universo e tudo mais. Mas personagem random eu chamo, é o Jorge, pô. Tem sempre o Jorge. Tem sempre o Glauber também nas minhas mesas. Trono. O background era sobre como ele perdeu tudo e agora estava basicamente fugindo O Jorge ficou na última ilha, faz sentido. da dor, culpa e desejo de vingança. Intenso, mas eu já fiz arcos emocionais antes, então pensei que tinha um jeito de balancear isso. Na primeira sessão, ele mal falou direito. Todo mundo estava lá zoando e construindo uma química de grupo, e o personagem do Dave só estava sentado ali. Quando alguém tentou falar com ele ficava todo: eu não falo com pessoas que ainda têm esperança. Ou algo assim. Todo mundo meio que riu, mas meio que matou a vibe um pouco. Eu acho engraçado. Se ele tivesse rido logo depois, eu acho que seria engraçado, tudo bem. Isso só continuou. Tipo, toda vez que alguém tentava fazer uma piada ou se conectar emocionalmente, ou mesmo só fazer uma cena normal, o Dave sempre jogava algo super pesado. Coisa tipo: ele olha para o fogo pensando nos gritos. Ou: o mundo acabou pra mim há muito tempo. Ed. E eu não estou exagerando, era constante. E a pior parte é que ele não interagia com os outros. Ele só dizia coisas alto e ficava quieto de novo. Esse aí é paia mesmo. Eu comecei a sentir como se não soubesse mestrar mais. Ninguém disse O fã da Katsuki, sim. nada diretamente, mas todo mundo começou a se afastar. A vibe simplesmente mudou. As pessoas pararam de fazer vozes ou piadas ou mesmo escolhas. Era como se estivessem esperando pra ver se o Dave faria um monólogo sobre dor de novo. Eu mandei umas mensagens pra ele, tentei gentilmente falar pra ele dar uma baixada nesse rolê, porque tava deixando o resto do grupo desconfortável. E talvez pudéssemos achar meios pra conectar o personagem dele ao grupo mais. Ele me disse que o personagem era baseado em um luto real e jogar com ele era parte dele processando ou algo assim. Ok. Não sei se é muito legal fazer isso, mas tudo bem. Sim, ele me disse que ajudava ele. E depois disso eu senti que não podia dizer nada. Como se eu pudesse soar cruel ou insensível. Mas isso é meio esquisito. Hate, let me tell you about hate, exato. Tipo, tem certos personagens meus que eu pessoalmente não... em certos momentos eu não tô muito bem, eu não gosto de jogar. Um em particular, o Alex. O Hunter já deve lembrar disso, que tipo... Tem certas vezes... O Alex, no caso, é a minha... a porra da minha imagem no fundo do meu PC, mas tudo bem. Eu adoro aquele personagem, mas ele é, tipo, genuinamente depressivo em níveis bem intensos. Então, quando eu não estou 100%, eu não gosto de jogar com esse personagem.
então eu não jogo. Aí tem certas mesas que, tipo, vamos jogar essa mesa? Aí eu falo, pô, eu não tô muito afim de jogar com esse personagem hoje, eu não tô muito no pensamento pra ele. E aí a galera fica tipo, tudo bem, a gente joga outra coisa. Agora, usar o seu personagem pra processar o seu luto é meio que o contrário do que eu imagino, mas tudo certo. Então eu fiz que na próxima sessão todo mundo teve uma visão baseada em seu Alex mentioned, olha DM. Cadê? Ah, aqui o Alex. Esse é meu mano, o Alex. Eu gosto muito do personagem, acho ele um personagem muito da hora, muito maneiro, muito vibe muito com ele. Mas ele, tipo, ele é genuinamente deprimido, tipo, depressão. Ele tem depressão 2. Então fazer o personagem meio que pega um pouco, então RPG da sessão de terapia, sim. Essa arte é muito foda? Essa arte é muito foda, sim. Eu acho que ele é um dos meus favoritos seus, amigo. Não, ele é muito bom. Porque, tipo, ele é um personagem mega complexo e é muito legal por causa disso. Só que ele realmente é complexo porque ele é deprimido pra caralho, então é legal. seu background. Todos estavam Aí eu não jogo sempre. de boa com isso, e quando chegou no Dave, eu disse algo como: você vê a sua esposa em pé no meio das ruínas. Eu usei o exato cenário e detalhes que ele escreveu no background dele. Não adicionei nada gráfico e pensei que estava sendo respeitoso, e ele só congelou. Não disse nada pra mim por um minuto, então Eu lembrei desse aí do Tinder dele? Pois é, tadinho. fala: isso é nojento, você sabe que isso é real pra mim, e saiu da cal. Eu estava com o coração na garganta e senti como se tivesse feito algo horrível, mas não sabia o que. Ele me deu o background, eu literalmente usei o que ele escreveu, não adicionei nada dramático ou twists ou coisa do tipo. Mas agora eu sinto como se tivesse pisado num calo gigante invisível. Eu terminei a sessão mais cedo, ninguém tinha o que dizer, foi só silêncio. Um dos jogadores falou: eu nem sei se podemos continuar jogando mais, e isso grudou em mim. É só tirar ele da mesa, tá tudo bem. Eu parei a campanha no dia seguinte e disse que precisava de um tempo. Todos entenderam. Terapia nada, sim. Alguém me mandou uma mensagem dizendo que se sentiram ansiosos por semanas, sem saber o que dizer. E O cara leva muito a sério, sim. agora eu nem consigo começar um jogo novo. Eu Pô, caralho, calma também, tá? Calma. tentei escrever coisas, desenhei mapas, fiz NPCs, mas Olha lá, o cara desenha mapas. Era uma coisa que eu queria fazer pra essa mesa do arquipélago, mas aí eu não fiz. Isso eu faço agora. então eu lembro daquele sentimento e tudo fica frio. Eu começo a me perguntar que tipo de backstory alguém vai me dar e se sequer é seguro Isso é Baldur's Gate? Isso é algum CRPG. tocar nisso. Ou eu vou acidentalmente magoar alguém de novo, ou se alguém vai transformar o jogo em algo que eu sequer reconheço. E não sei como isso vai parar sem eu me sentir como um vilão. Eu De novo, jogue com amigos. Sempre a mesma coisa a fazer. Joga com gente que você já confia e sabe que não vai fazer muita merda. só queria contar histórias com os meus amigos. Agora sinto que não posso confiar em mim mesmo. Se fizer merda, aí você pode falar com seu amigo porque ele é seu amigo. É isso. Pra mestrar qualquer coisa. Repitam comigo, crianças. RPG não, Não é é terapia. terapia, Teu sim. DM não é seu psicólogo. E o jogo não é feito pra você solucionar seus traumas e problemas. Fazer o que esse cara fez equivale a botar uma pressão insana em cima do mestre que ele não é obrigado a passar. Sem falar que acaba com toda a vibe do grupo. O problema da vida real você resolve na vida real. Yep. Não no RPG. Sem falar que claramente o cara achava que era obrigação do mestre ceder a mesa pro cara ficar pagando de Edgelord, é isso. Eu vou soar como um babaca e eu não ligo, mas em casos assim, se o jogador manda uma dessas, você tem que jogar real de que sua mesa não é a terapia pessoal dele. Yep. Como será que é jogar RPG com o terapeuta? Eu jogo RPG o tempo todo com uma psicóloga. Então, tipo, não é minha psicóloga, óbvio, mas eu jogo com uma psicóloga. Ela lida bem com personagens lidando com coisas da mente e tudo mais. E ela já ajudou em certas sessões também. Eu acho que nunca numa minha, mas já ajudou muito em sessões do Pedro. Do Piccolo, no caso. Eu, no lugar dele, recomendaria ele mudar de personagem ou mudar de mesa. O mestre não é obrigado a curar seus traumas, ele não é obrigado Minha política com o mestre é essa. Começo toda a sessão falando meus players. Pronto pra morrer? Até hoje eles só se mataram. Eu não consegui matar ninguém, infelizmente. Aí é foda. a ficar pisando em ovos sempre que você for colocar algo contra seu personagem. E ele não é obrigado a sacrificar a diversão do grupo por você. E pelo que eu vi nos comentários desse post aí no Reddit, galera tá super apoiando o narrador. Porque ele não fez nada errado. Isso Ele não fez nada errado, óbvio. não é culpa dele. Quem tá errado é o jogador que tá botando em cima dele uma pressão que ele não tem que ter. E espero muito que um dia ele se recupere disso, que ele supere essa ansiedade, recupere sua confiança e volte a mestrar e se divertir. Porque ele não merece passar por isso só porque um jogador sem noção, que nem conhece ele, vamos lembrar, esse Dave entrou Ele entrou do nada, sim. na campanha sem conhecer ninguém. O cara já entrou tacando essa bomba no colo do mestre e foda-se. Não é culpa do mestre, eu espero que ele entenda isso um dia. Mas bom, gente, essas foram as histórias de hoje. Como sempre, adoraria saber o que vocês acham nos comentários. E bom, obrigado por terem assistido, vejo vocês semana que vem e falou-zis! Falou, Zis. Membros. Membro. Andarazi, Jojuí, Daniel.
Bom vídeo. Bom vídeo. Eu tô meio que na hype de RPG por ter jogado recentemente, então foi bom ir atrás desse, então yay. Jogue RPG com gente que você confia e gosta, tá? Jogue RPG com seus amigos. Ou pessoas pelo menos tangencialmente próximas de amigos, tá? É vibes. É legal, funciona bem. Tá batendo vontade de jogar também? Venha para o Valício Premium, que a galera cria medo no RPG a cada 5 minutos. Venha para o Valício Premium para jogar RPG com todos nós. Não o arquipélago, porque ele tá cheio, tem 10 fucking pessoas na mesa. Mas venha para o Valício Premium.